Amém, irmãos. Vamos falar um pouquinho sobre esse alimento diário, o zelo pela graça de Deus. Iniciamos a quarta semana, né? Quarta-feira, e o título de hoje é A Excelência do Poder é de Deus. Bom, aqui já começo falando um pouquinho sobre a sarça, né? Que foi falado no primeiro capítulo de Êxodo, que diz, né? Que Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Bom, a sarça, né, ela não é usada por Deus como um combustível, né? Isso nos lembra do versículo de 2 Coríntios 3:5, que diz: Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então, esse é o princípio de Deus para nos usar, né? E quando o homem se julga capaz, ou quando o orgulho entra no seu coração, essa pessoa ela fica cega de ver o agir de Deus, né? E ela acaba indo para o caminho errado, ela começa a seguir os seus próprios caminhos e acaba se desviando da presença de Deus. E quando isso acontecer, precisamos nos arrepender, porque depois de certo tempo, né, o coração ele se esfria, e aí a morte entra no coração, né, o coração endurece. E em 2 Coríntios 4:7 fala que somos apenas vasos de barro, e para que a excelência do poder seja Deus e não a nossa, então sempre devemos buscar o Senhor em primeiro lugar e não nossas próprias vontades. E não é o nosso poder ou capacidade que ajudará Deus a fazer a sua obra. Deus quer somente que sejamos um canal, e Ele mesmo fará a sua obra por intermédio. Assim Deus se agradará da pessoa e da nossa oferta e as provará. Normalmente, nós nos preocupamos muito com o que vamos fazer amanhã, sobre os nossos futuros, e aí a gente tem já um plano traçado para a nossa vida, e a gente quer fazer as nossas próprias vontades. Mas tem aqui também que diz que quando nós fazemos as nossas próprias vontades, e ocupamos nossos pensamentos e ocupamos todos os nossos dia a dias para fazer as nossas vontades, lá no tribunal, em Mateus 7:23, diz que o Senhor dirá: nunca vos conheci. Então, a nossa obra não tem que ser para fazer as nossas vontades, e sim as vontades do Senhor. E não estar focado somente em tudo que a gente quer, e sim as coisas do Senhor, a palavra profética. E também cita um pouco sobre a simplicidade, né? Os exemplos que a gente tem vivenciado, né? Dos adolescentes, das crianças, e que nós precisamos estar cada vez mais com esse coração simples, de emergir na palavra, de orar pelas pessoas, de fazer a vontade do Senhor, de transcrever a palavra, porque quando nós fazer gritos de guerra, né? Porque quando nós estamos ocupando o nosso tempo para o Senhor e para fazer a sua obra, assim a sua obra será realizada em toda a terra. Então, né, por isso sejamos simples como os nossos adolescentes e criamos na palavra profética. E também um pouquinho sobre o tema central da semana, foi falado sobre o nascimento, né, de Jesus, e também fala um pouquinho que é importante entender um pouco sobre a Judeia e a Galileia, né. A Galileia era uma região totalmente desprezada pelo seu povo, né, e tudo que fazia na Judeia era amplamente divulgado e se tornava notório, ao contrário do que ocorria na Galileia. Então, tinha uma diferença bem grande entre a Galileia e a Judeia. E vemos aqui também o arranjo divino do nascimento de Jesus. Então, pela soberania de Deus, nesse tempo o imperador César Augusto proferiu um decreto de recenseamento, fazendo com que todos voltassem para sua terra natal. Nessa época, José e Maria, eles moravam em Nazaré da Galileia, e para atender o decreto do imperador, foram obrigados a voltar para Belém, na sua cidade natal, porque ambos eram da família de Davi. E foi aí que nasceu Jesus, o seu primogênito, né, o seu filho.
Isso ressalta que Jesus pertence, né, à casa de Davi, do rei Davi, e nasceu numa cidade honrada pela Judéia. E por essa razão, né, que ele foi chamado de o Nazareno. E mais uma vez, né, podemos ver que todas essas coisas estão debaixo da soberania divina de Deus. Deus tem seus caminhos e ele mesmo realizará a sua obra e se cumprirá em seu plano eterno por meio da sua igreja. Então, o Senhor está esperando nós, né, para fazer a sua obra, realizar a sua obra em toda a terra. Amém.